Bom dia, meus amigos. Hoje estou aqui para falar sobre o manga larga marchador, manga larga mineiro e manga larga paulista. Meu nome é José Oswaldo Junqueira Fleury. Não se esqueça de inscrever nesse canal aqui, que é para você estar sempre recebendo umas mentiras novas. E para falar desses animais, eu vou falar diretamente para aquele amante de cavalo, não o técnico, aquela pessoa que no íntimo dele ele tem um amor para cavalo e que eu vi tantas pessoas que moram na cidade, nunca tiveram contato com cavalo, de repente percebe que no DNA dele tem um amor por esse cavalo, por esse animal que dá um trabalho medonho. Então uma pessoa tem que realmente ser um apaixonado por cavalo. Não se sabe nem porquê, mas é um apaixonado por cavalo. E isso daqui é uma cultura, uma forma de explicar quais são as diferenças. Não é para um técnico, que o técnico nem precisa de opinião minha, né? Então vou iniciar dizendo o que é esse manga larga. Os primeiros cavalos que vieram da Península Ibérica aqui para a América Latina foram os com Francisco Pizarro, os cavalos de guerra. O Francisco Pizarro enfrentou e ganhou aqui, venceu os incas, que tinham milhares de guerreiros e eles tinham 180 homens. Eles venceram porque eles chegaram, apavoraram todo mundo montado a cavalo, que ninguém conhecia, e armaduras e arma de fogo. Então eles venceram e conquistaram os incas dessa forma, através do cavalo. Se tivesse vindo a pé, a história era outra. Provavelmente eles teriam sido todos espetados. Bom, e no Brasil propriamente dito, ele começou a chegar em 1534, em São Vicente. Depois, em 35, Pernambuco, e o oficial em 1549, Tomé de Souza trouxe para a Bahia. Inicialmente vieram aqueles cavalos para fazer carga, que eram os garrano, uma raça portuguesa, e esses cavalos garrano, eles têm um casco extremamente duro, são cavalos pequenos, andadura ou um trotinho curto, mas são extremamente fortes, vivem de nada, quase não come nada, quase não faz cocô, excelente para carregar no navio e aqui fazer tudo o que precisava fazer em termos de carregar peso para baixo para cima. E junto vieram os berberes também, aqueles cavalos que estavam na Península Ibérica porque vieram com os muçulmanos, um cavalo de trote, um cavalo violento, forte, apavorante, é o cavalo de guerra. Vieram aqui para quê? A gente tinha que enfrentar os espanhóis e de vez em quando uns índios que a gente achava hostil, né? Hostil porque estava entrando na terra deles. Isso é que é a hostilidade dos coitadinhos. Mas, de qualquer forma, os cavalos foram que deram o suporte para os nossos soldados enfrentarem as nossas batalhas da época. Esses cavalos, então, aqui no Brasil, começaram a misturar o berbere com o garrano, com o sorraia. Olha, até vou te lembrar, o garrano, eu vou mandar uma foto de um cavalo nordestino que vocês vão ver que é igualzinho. Casco extremamente forte, não precisa nem de ferradura, é uma coisa fantástica. Vou mandar uma fotografia de um e de outro, ver se dá para ver aqui atrás. Tá? Bom, então aqui no Brasil foi feito já uma mistura de cavalo, enfrentando as batalhas, as cargas, as grandes distâncias, até que exportavam um cavalo, barbaridade, para a guerra na África. O próprio rei de Portugal, na época, mandou uma cartinha aqui para a turma mandar em 1648, para a turma mandar os cavalos lá para a África. E lá eles apavoravam todo mundo e era o tanque de guerra da época. Tá? Bom, mas finalmente veio a qualidade. Em 1808, o Dom João
Dom João VI veio para o Brasil com a sua corte, com sua mala de dinheiro e tudo mais, e a elite do cavalo lusitano, que era da Codelaria de Alter do Chão, a Codelaria Real de Alter do Chão. A marca fogo deles é uma coroa, existe até hoje. Então, esses cavalos eram os fantásticos cavalos, era o que existia na época de qualidade. Esses vieram, a elite deles vieram para o Brasil. Tá? Chegaram aqui no Brasil, Dom João veio em 1808, em 1819 já tinha aqui a Codelaria Real de Cachoeira do Campo, hoje Ouro Preto. Então, olha, foi investido muito dinheiro em cavalo. E tinha uma família que gostava muito, que era a família Junqueira. Os portugueses que já tinham vindo antes, em 1700 e pedra, né? Eles vieram aqui para o Brasil e se identificaram com a agropecuária. Aqui cresceram, né? Inicialmente vieram para mexer com ouro, dizem, né? Eu vi no livro de história. Mas foram para a agropecuária, mudaram para Minas Gerais, ali onde hoje é Cruzília, montaram as primeiras criações de cavalo. Prato principal, a atividade principal da época era tirar leite. Tá? O gado tirava leite, os machinhos e tal, era para corte e tal, o negócio era meio devagar assim. E o que acontece com a atividade de leite? O transporte em toda a área. Você veja, a vaca, por exemplo, se ela dá 30 litros de leite, ela tem que tomar mais de 30 litros de água para dar o leite e ainda fazer um xixizinho. Então, ela não pode ficar saltitando aí atrás de pastagem, não, porque senão não pode nem ir longe da água. Então, o que acontece? Depois você tem que carregar esse leite para casa. Inventaram, desde o início dos tempos, o sistema de compactar isso em queijo. Então, o transporte facilitava uma parte em queijo, mas o volume maior é leite mesmo. Então, a atividade tinha que estar próxima à casa, próxima à estrada. E o cavalo praticamente era mais, ou ele andava ali pouco espaço, ou ia no passo levar longe. Então, como carga. Então, para que vocês enxerguem como que era, como eu enxerguei, meu avô, José Oswaldo Junqueira, criador de manga larga, me contou que uma ocasião na estrada, na crise de 1929, ele encontrou um grande fazendeiro, amigo dele, lá chorando. Daí eu fiquei aquilo na cabeça e perguntei, como é que ele estava, avô? E meu avô contou, falou, olha, ele estava num terno branco, chapéu Panamá e um guarda-chuva. E eu estava chovendo. Não, o guarda-chuva é por causa do sol. Veja esse cavaleiro. Esse cavaleiro, ele não sai fazendo grandes lances, não. O negócio dele é aqui e ali, mas um cavalo extremamente confortável. O que acontece? Ele está preocupado com o cavalo? Não. O cavalo vai espacinho curto. Mas extremamente confortável. Ele tem que carregar um copinho de água na mão sem derrubar. Né? Então, isso adaptou o cavalo à marcha. É um cavalo marchador. Bom, certa altura do campeonato, alguns dessa família Junqueira, uns Carvalho Dias, uns Andrade e tal, resolveram ir para São Paulo. Pioneiros, ir para o sertão. Sertão tão bravo que no livro da família diz lá que quando eles pernotaram na beira do Rio Pardo, as onças andaram pegando cavalo lá, você vê. Pioneiro chega lá, toma as primeiras flechadas. O negócio não foi fácil. Lá o horizonte era outro. Grandes distâncias, gado de corte. Não tinha grande população para tomar esse leite, então era gado de corte. Grandes distâncias, gado de corte e o cavalo. O olho do dono é que engorda o boi. Então o cavalo tinha que levar o cara para ver o boi e voltar. Se o cavalo for áspero, como é que vai fazer?
Eles tinham que fazer uma seleção daqueles cavalos, que já estavam misturados o berbere, que era trote, com o garrano, que era andadura e curtinho. Já estava misturado, que formou, era o cavalo brasileiro ali, que eles chamavam de cavalo junqueira, né? Separaram os indivíduos mais equilibrados, mais fortes. Equilibrados, você já vai entender por quê. Pegaram e levaram para São Paulo. Chegou lá em São Paulo, como que eles vão fazer aquela grande distância, cômodo, e o cavalo aguentar? Porque se o cavalo não aguentar, ele vai precisar ter dois. Um para ir um dia, outro dia. Então o cavalo tem que ser forte. E o cavalo tem que ser cômodo, porque senão ele não chega a olhar os bois mesmo. Ele finge que vai e começa a morrer bezerrinho lá com infecção no umbigo, essas coisas, que é o mais simples de acontecer. Tá? Então, o cavalo tinha que ir longa distância, comodidade. O cavaleiro já não estava de chapeuzinho Panamá eterno, não. O cavaleiro estava com roupa para tomar chuva, chapéu de feltro para tomar chuva também, e enfrentar a parada e ir lá ver os bois. Então, pô, o cavalo tem um corpo retangular, quadradão, pesado. Como é que ele vai se equilibrar, hein? Só tem uma forma: dois diagonalizados, dois apoios. Então ele fazia um apoio assim, pá! O outro, vamos dizer em linguagem mais simples, uma mão e mão direita, pé esquerdo junto, vup para frente. Logo em seguida, mão, qual que eu falei? Ao contrário, mão esquerda, pé direito, vup para frente, mão direita, pé esquerdo, vup para frente, e assim alternadamente. E o que acontece? Dois corpos não ficam no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, ele tinha que tirar dois para outros dois. Mas ele tem que movimentar pouco. Então, para não se cansar. Então, essa mão tem que ir lá na frente. Você olha numa fotografia, na fronte de um cavalo, a mão tem que estar quase passando a cabeça, de tanto que ela vai lá na frente. E o pé? Contrário ali, né? Lá embaixo da barriga. Tá? O que ele faz? Ele alcança o rastro um do outro. E o pé, que um casco já vai entrar debaixo do outro que está saindo. Um movimento ali mínimo, ínfimo, como dizem. Meu avô falava que você até escutava. O que entrava debaixo. Por quê? Estava saindo um e entrando o outro, rapidamente, para não dar o galeio. Por quê? Se ele for entre um e outro, dá um galeio vertical, pá, 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 que é o trote. O que ele está fazendo? Ele está levando lá na frente, e essa troca, o tempo no ar, curtíssimo. Enquanto que aquele outro cavalo que está em Minas, o que fazia para ele não bater? O que ele tem que fazer? Tem que estar sempre com o pezinho no chão, ele não pode ter um momento no ar. Então aquele mineiro anda de tríplice apoio. Como que você escuta? No som você escuta. Aquele que está lá da marcha trotada paulista está fazendo tra, 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 tudo junto. Aquele mineiro que está pondo 3 pés, desequilibrado, né? Desequilibrado ou dissociado, né? Porque ele não tem um ritmo constante, porque ele não tem como. Como que ele tem lá 4 pernas e sem manter nunca no ar? Então o que acontece? De olhar você vai perceber. Se você vê, o ideal é olhar numa linha de uma cerca, alguma coisa que te dê uma referência. Você vai ver a frente do cavalo, assim, para dois, sim, frente e traseira, frente e traseira. E ao lugar onde está aquele cavaleiro que tem paciência até para segurar um guarda-chuvinha, nem se mexe. E o cavalo cansa. Tá? O cavaleiro fica perfeito, né? Bom, então nós estamos com esses 2 cavalos. E o que aconteceu com o passar do tempo? Primeiro, o gaúcho lá mais tradicionalista, com o cavalo crioulo dele, que era
praticamente aqueles que vieram com o Pizarro, entraram lá no Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, cavalo crioulo, montaram a associação deles em 1932, a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Crioulo. Olha, estamos lá na frente, 1932. Os paulistas, diz o meu avô, liderados pelo Junqueira Neto, Renato Junqueira Neto, que diz o meu avô, era um homem espetacular, montou a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos da Raça Manga Larga, em São Paulo, em 1934. E começou a registrar os cavalos. E registra cavalo, estava... Por quê? Cavalo com papel ia valer mais, né? E foi. A comunicação não era essas coisas naquela época. Foi lá para Minas, lá não conseguiu registrar muito. Por quê? Ali era um ninho dos criadores de cavalo, era tudo ali. Eram os Junqueira e os grudados, não, os coligados, os associados, que era Meirelles, Andrade, Vilela, era tudo mais ou menos parecido entre eles ali, né? Tudo meio casando um com o outro. Eu perguntava para o meu avô, escuta, por que vocês casam com um primo, né? Meu avô era primo da minha avó, os seus avós, tudo primo. Ele falou, porque não conhecemos o outro, que a gente não vai na cidade. Então essa era a explicação. De qualquer forma, aquela junqueirada com os afins lá, poucos registraram. Bom, com o passar dos anos, foi dando valor para o cavalo com papel, tá? O que aconteceu? Montaram a Associação dos Criadores de Cavalo Manga Larga Marchador lá em Minas. Pô, mas é o mesmo marchador, é o mesmo manga larga e tal, mas eles pegaram e fizeram o seguinte, o paulista tinha uma altura mínima. O marchador colocou uma altura máxima, disse que o cavalo dele era menor, uma altura máxima, né? E o paulista que aceitava marcha, tríplice apoio, marcha trotada, precisou ficar só com a marcha trotada. E o marchador pegou para ele a marcha tríplice apoio, que é a marcha picada, que é a tríplice apoio, né? E aqueles cavalos que tinham aquele tipo já diagonalizado, passou-se a chamar marcha batida. E como é que você vai diferenciar esses marcha batida com aqueles marcha trotada? Olha, a diferença é muito pequena. Como que você vai perceber a diferença entre eles? Praticamente é muito difícil. É muito difícil. Você tem que prestar atenção e lembrar o quê? Daquele cara de terno branco, andando a cavalo, o que ele vai querer? A mãozinha do cavalo está lá, blá, 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 perninha ali meio atrasadinha, ali, pá. Não está preocupado com grande rendimento, está mais preocupado com a comodidade. E o cavalo fica ali, levantando bonito, levanta a mão, tal. E o paulista, grandes distâncias, cavalo com alto rendimento, levando mão e pé lá na frente, com pouco movimento, mas precisava cada dia ser mais cômodo. Por quê? Os donos dos cavalos que estão andando muito agora e fazendo passeios, cavalgadas, então a coisa foi mudando. E os cavalos começaram a preocupar com o temperamento. Foram escolhendo o cavalo, foram selecionando o cavalo mais cômodo lá, mais cômodo aqui, aquele com mais rendimento, esse daqui mais preocupado com a figura. Hoje é isso aí. Hoje não tem muito o que dizer entre eles. Tá lá. Só na movimentação é que você vai perceber a diferença. Mesmo porque teve muita infusão desse tipo paulista no mineiro. Então, ficou mais confuso ainda nesses últimos anos. Meus amigos, por hoje é só. Não se esqueça de inscrever no canal, que na próxima mentira você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Um grande abraço.